Olá, tudo bem? Telespectador da TV Com Pelotas, das nossas plataformas, YouTube, Instagram, em especial Facebook, onde a gente está tendo bastante visualização. E eu te agradeço aí por visualizar. Curte, comenta, porque assim você participa como se estivesse aqui no estúdio conosco. E hoje estamos recebendo nosso colega, amigo de bancada de 3, 4 anos de TV, Movimento Acorda Pelotas, Dr. Isnar Correia, promotor aposentado, sempre a serviço da comunidade. E hoje a gente vai bater um papo aqui, lembrar alguns programas e discutir um pouquinho da conjuntura nacional, na opinião, na visão do Isnar. Bem-vindo, Isnar. Novos estúdios, novos momentos. Obrigado, Flávio. Obrigado a você aí que nos honra, que honra a TV Com a presença. Aliás, é sempre uma honra, Flávio, estar aqui na TV Com. Um veículo de comunicação, de defesa dos direitos do povo e de quem não tem voz e que merece todo o nosso apoio. Então, sempre é uma honra estar aqui. E vamos então, né, Flávio, dar uma conversada aí sobre alguma coisa assim que é relevante, né? E que normalmente as pessoas não têm oportunidade de conversar. Então, mais uma vez, agradeço aí o convite. Estamos aí. Então, dentro de tantas coisas que estão acontecendo no país, né? Eu queria te perguntar, assim, quais as tuas perspectivas? Há luz no fim do túnel? Há mudanças para acontecer? Não acontecerão? Como é que tu está vendo nesse quadro, ainda mais com esse escândalo, né, que acontece nos Estados Unidos, que com a volta do Trump vem à luz, né? Essa agência americana que interferiu em processos eleitorais no mundo inteiro, inclusive no Brasil. É verdade. Flávio, olha só, eu aqui como aquariano, sempre otimista, eu vejo sim uma luz no fim do túnel, porque tem um ditado velho, né? Mais velho certo, né? Como todo ditado velho, né? Não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. Então, o mal está se acabando. Então estamos aí nesse pós-eleição Trump aí há dias ainda, né? Ainda não fez um mês, né? Não. E já podemos dizer que o mundo inteiro mudou e o Brasil mudou. Nós estamos vendo aí assim no campo do Poder Judiciário, por exemplo, uma mudança já se pode dizer não de 180 graus, mas de 150 já está lá, porque falta pouquinho para inverter total o sentido daquelas decisões que eu aqui, promotor de justiça aposentado, jurista, continuo trabalhando aí na área jurídica, então a gente sabe o que é direito. Mesmo aposentado, a legislação, a Constituição não mudou. Não, a Constituição não mudou. Lamentavelmente, o que mudou foi a mentalidade de muitas pessoas, Flávio, que lamentavelmente estão em cargos judiciários importantíssimos e que parece assim que perderam, digamos assim, a admiração por quão sagrado é o direito, especialmente os direitos dos povos, que é o que nós temos ali materializado no artigo 5º da nossa atual Constituição Federal. Lamentavelmente tem-se visto gravíssimos desajustes de decisões judiciais que, graças a Deus, já depois do Trump já estão mudando, né? Todas derivadas de direitos oriundos da Constituição Federal nossa. Então eu vejo, Flávio, sim, uma luz no fim do túnel. Essas pessoas que cometeram muitos crimes, por exemplo, tem um crime que passou a ser comum na Justiça do Brasil, que é o ministro não poder julgar um processo em que ele é suspeito. Por exemplo, ele é a vítima, ele foi o agredido, ele foi o ofendido. Então não há dúvida nenhuma de que ele é a vítima. Aí esse ministro, se ele participar desse processo, ele comete crime de responsabilidade. Isso está lá escrito na lei dos crimes de responsabilidade, que é uma lei bastante casuística. Ele teria que se dar por incompetente. Obrigatoriamente de incompetente, é um pouco mais. Ele tinha que se dar por impedido, ou seja, impedido. Não pode participar. Impedido. Não pode participar. Bom, então esse é só um exemplo aí, né? Então essas pessoas agora com a participação dos Estados Unidos e do Tribunal Penal Internacional,
Esses crimes, além de outros, com certeza serão apurados, essas pessoas com certeza serão responsabilizadas, né? O Tribunal Internacional, ele pode até não ser assim tão imparcial como deve ser um tribunal, né? Como aliás não tem sido a nossa justiça, lamentavelmente, mas ele tem uma tendência a tender com maior intensidade para a imparcialidade, de modo que eu vejo com muitos bons olhos a vinda do Tribunal Penal Internacional ao Brasil. A OEA, veio o pessoal da OEA e parece que vieram 2 emissários do tribunal. Eu não me inteirei bem desse assunto, porque não vai mudar nada mesmo, né? Mas me parece que é isso. Muito bem. Para você, telespectador, nós estamos falando da USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, uma agência criada ainda no governo Kennedy, em seguida governo Nixon, todos deram continuidade. Essa agência tinha a finalidade de ajudar a combater a fome e a miséria no mundo inteiro. Mas o que aconteceu de lá para cá foi uma mudança muito radical. E o dinheiro que deveria ser aplicado desta forma passou a ser aplicado para, nesse momento mais contemporâneo, defender a tese de que é preciso regular as redes sociais. Então, muitos jornalistas pelo mundo afora e outras agências ganharam dinheiro específico para essa função, o que determinou a condição de influenciar num processo eleitoral de cada país, incluindo o Brasil, pelo que está chegando. De fato, isso promotores na Correia, um atentado contra a soberania nacional? Com certeza absoluta, Flávio. Eu já falava do atentado à soberania há mais de 2 anos. Há mais. Quando começou lá em início de 2020, aquele lero, vamos dizer assim, aquela conversa fiada, de que a ONU poderia intervir no Brasil impondo leis sanitárias. Não pode. Assim como não podia a USAID, né? Essa agência internacional, né? Então isso com certeza é um atentado à soberania do Brasil, uma prevaricação das autoridades brasileiras que se imiscuíram nesse atentado, participaram, asfaltaram a estrada para que o atentado acontecesse. Se não houvesse altas autoridades brasileiras envolvidas, Flávio, esse atentado não teria acontecido. Isso é uma coisa óbvia, todos nós sabemos isso. Exatamente. E aí vieram as consequências. Como você falou, essa agência que recebia, ela tinha um orçamento de 50 bilhões de dólares. Para você, telespectador que talvez não tenha esse conhecimento. A USAID tinha um orçamento de 50 bilhões de dólares anuais. Só para o Brasil, parece que na área ambiental, não sei se alguma mais, veio um pouco mais de 700 milhões de reais. Então esse dinheiro, por exemplo, deveria ser distribuído para comunidades indígenas, levar tecnologias para nossas comunidades indígenas, Flávio, que nem os índios. Em relação ao Brasil. No Brasil. Na África seria. Na África seria lá os povos necessitados, enfim, que também são aborígenes da Amazônia. Todas que estão na Amazônia, certamente. Encheram os bolsos, é isso que eu ia dizer. Então, por exemplo, este ano passado nós tivemos o pico de mortandade de crianças Yanomami, de Yanomamis adultos e de desmatamento e queimadas na Amazônia. Então essa verba era para acautelar isso. É o contrário, essa verba era usada para pagar ativistas que se encarregavam de encobrir esses crimes e não permitir que as autoridades tivessem conhecimento. Está dizendo que dinheiro para salvar aquelas vidas daqueles indígenas Yanomamis nunca faltou, na verdade, tinha dinheiro e deixaram aquelas pessoas morrerem. Tinha dinheiro até demais, Flávio, é isso que eu ia dizer. Se me permite um gancho, Flávio. Olha só, os índios americanos são ricos, muito ricos, porque eles ganham, por exemplo, royalty de petróleo, royalty de jazidas de outros minérios. As reservas brasileiras não podem ter seus minérios explorados, e os coitados dos nossos índios estão lá morrendo de inanição, literalmente.
sentados em cima de minas de nióbio. Por exemplo, ali na Foz do Iguaçu, Flávio, existe ali o maior poço de gás natural do mundo. Daria para alimentar o Brasil inteiro e algum outro paísinho que dá volta por 500 anos. Para você que está nos ouvindo aí, não sei se sabe disso. Acabava com a fome e com a miséria. Mas então aí no outro governo ainda do Partido dos Trabalhadores, do PT, eles aumentaram a área de abrangência da reserva de Foz do Iguaçu, modo a encobrir esse poço de petróleo. E aí passou a ser proibido explorar. E nós brasileiros, com a mina imensa de gás natural, pagando aqui, vamos deixar bem separado, que o gás liquefeito de petróleo é isso que a gente queima no fogão caseiro. Nós estamos aí pagando hoje R$130, eu acho. 130, 140. Por um bujão? Isso. Quando poderíamos usar... A picanha está quase R$100. Isso. O café está R$30 o vidrinho. É isso aí. Quando poderíamos usar o nosso gás ali? Na Amazônia também foi descoberto um dos maiores poços de petróleo do mundo. E esse poço de petróleo, ele é bem na divisa com a Venezuela. Está lá o nosso petróleo lá, literalmente jorrando da terra, e não é explorado porque está dentro da área de preservação. Então, isso são coisas, Flávio, que eram esse esconderijo dessas benesses que os povos pobres poderiam ter, eram escondidos mediante pagamento através do orçamento dessa USAID. Olha só, nosso povo indígena dorme em cima do petróleo, em cima do ouro, e passa fome. Que absurdo. É uma coisa absurda. Mas nos Estados Unidos nós temos uma legislação diferente. Lá é possível que dê prisão perpétua para os envolvidos, porque o presidente já mandou fechar essa agência, já é uma outra agência que está lá, está fechada, inclusive fechada com garantias da polícia no entorno, porque lá deve ter muito documento. Muito documento importantíssimo. Tem brasileiros que não estão dormindo. É verdade. Tem brasileiros que não estão dormindo, Flávio. Não é porque estejam trabalhando, é de preocupação. De consciência, se é que tem. Se é que tem consciência, a consciência está tão pesada que a pessoa não consegue dormir. Mas sabe, Flávio, a gente que... Eu fui para você aí que está nos ouvindo, eu fui oficial da Polícia Militar, 19 anos, mais 20 e poucos anos de promotor de justiça. Trabalhei 42 anos aí combatendo a desonestidade. Então essas coisas fazem mal para a gente, né? Porque nós estamos num país que eu reputo ser o país mais rico do mundo. Hoje, Flávio, que eu trabalho como promotor aposentado e advogado, eu trabalho com comércio exterior, então a gente vende commodities, né, pessoal? Minérios de nióbio, açúcar, grãos em geral, outros minérios de lítio, por exemplo, agora está numa grande negociação de lítio com o exterior e tal. Então, o Brasil, Flávio, tem tudo. Para começo de conversa, nós temos quase 98% do nióbio do mundo. O Canadá tem menos petróleo que nós, tem só 2% do nióbio do mundo, e olha o que é o Canadá perto do Brasil. Então, nós somos um país extremamente rico, muito rico, e o nosso povo passa muita necessidade. Temos os índios, eu diria, mais pobres do mundo, né? Porque esses trabalhos humanitários que a ONU faz, eu tenho um amigo aqui, o Dr. Silvio, que é juiz internacional. Não é o Chiapano, Flávio, que fala na televisão. É o Flávio, aliás, o Silvio Antônio Francisco Júnior. Ele trabalha ele é embaixador humanitário da ONU no mundo. Então a gente está sempre acompanhando de perto o trabalho humanitário comandado pela ONU. O lamentável meu caro amigo Flávio, que a ONU também pega o dinheiro do orçamento e dá destino indevido, normalmente para fins ilícitos. E eu até digo mais, Flávio. Um tempo atrás, o Petros, aquele moço africano, presidente da ONU, chamou o Elon Musk. Todos nós sabemos quem é o Elon Musk, né? Verdade. Mas se não sabe, agora é o camarada que inventou aí os carros elétricos, o último do Tesla, o inventor foguete que dá ré, e é secretário de eficiência do governo Trump. Então esse Petros uma vez indagou para o Elon Musk: mas você fica aí mandando foguete para o espaço e o mundo morrendo de fome.
Muita gente morrendo de fome. E aí o Elon Musk perguntou para ele, mas ô Petros, quanto você precisa de dinheiro para matar a fome do mundo? Aí ele respondeu na ocasião, não, isso faz lá 15 anos, 7 bilhões, respondeu o Petros. Aí o Elon disse para ele, Petros, eu te dou 7 bilhões para você resolver o problema da fome no mundo, mas eu quero prestação de conta com notinha fiscal de tudo que você comprar. Ah, não, então não quero. Então a gente vê que só isso mostra que não há seriedade na efetiva prestação do serviço humanitário, né? Então, assim... fazer uma comparação para o telespectador, por exemplo, a USAID mandou recursos, inclusive para o Brasil, que foram utilizados 700 e poucos milhões em peças teatrais. E eu nem vou discutir a questão de gênero, mas só para você ter uma ideia, LGBT recebeu peças teatrais, não vou discutir o conteúdo, mas o que tem a ver o teatro com a fome e a miséria? Só se for aquela referência de pão e circo. De pão e circo, ou seja, é para destruir o povo mesmo. Porque outras tantas peças teatrais, tudo bem, a cultura ela é fundamental, mas na hora da fome, na hora que tu vê tantas crianças morrendo por inanição, por falta de alimento, de leite, não é? Então, só para comparar o telespectador. Agora, Flávio, neste exato momento, tem 400 mil benefícios esperando análise no INSS. Benefício é assim, pessoal, um trabalhador que adoeceu e está encostado, como a gente costuma dizer, né, na nossa vida cotidiana. Sim. E essa pessoa, sem análise lá do INSS, está sem receber. Então, essa pessoa se alimenta como? Cadê a comida na mesa dessa pessoa? Então, lá tem 400 mil benefícios esperando na fila do INSS para serem despachados, né? Talvez uns morram antes. Muitos morrem antes. E assim como os nossos índios, né, Flávio? Como você muito bem colocou, é evidente que a cultura é uma coisa imprescindível para qualquer povo, mas esse governo distribuiu, parece que ano passado, 16 bilhões da Lei Rouanet para a cultura. Esse dinheiro não seria muito mais bem empregado, muito melhor empregado lá no atendimento humanitário dos indígenas que estão morrendo, que não têm casa, não têm alimentação, não têm, enfim, tal, e que os próprios indígenas agora estão vindo com a facilidade do smartphone, né, estão vindo dizer nas redes sociais, denunciar que eles querem tecnologia, que eles não querem continuar vivendo de caça e pesca extrativa. Predatória também? Eles não fazem predatória porque eles têm uma consciência diferente da nossa. Os índios têm. Então, que bom. Mas eu não vi Caetano, Gil, Elô, Ivete mandar um centavo aqui para o Rio Grande do Sul nessa catástrofe que nós tivemos há tão pouco tempo, com tanto dinheiro, com tanta verba para a cultura, e dá para a gente incluir que até São Pedro, São Pedro em Porto Alegre também sofreu com as consequências, então, né? É verdade. Não tem nada. Mas estamos encerrando o programa por questão de compromisso e agenda apertadíssima do doutor e meu amigo promotor Isnar Correia, mas a TV Com vai, nesse novo momento, projeto 2025, discutir muita política internacional, local é lógico, mas não vamos deixar de discutir com qualidade, qualificação, o que acontece no mundo, ou então, mesmo no Brasil, em conjuntura nacional e internacional. Obrigado, Isnar, por passar aqui pela nossa TV hoje para nos brindar com esse bate-papo de profundo conhecimento, e te aguardamos para uma próxima entrevista e um bate-papo, para que o nosso povo não veja apenas pelo YouTube, mas possa dizer, nós temos uma TV em Pelotas que ela mostra as coisas que estão acontecendo. Perfeito, Flávio. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado a você que nos assiste. E como cidadão pelotense, embora eu seja mero convidado aqui hoje, eu observo aí que é importante a gente assistir a TV Com. Sempre nos traz informações de alta relevância, muito importantes. E por isso mesmo, Flávio, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado e estar aqui com você. Muito obrigado mais uma vez.
Até a próxima. E não esquece, deixa o seu comentário lá no Facebook, dá uma curtida. Se discordar, por favor, use desse espaço. Até a próxima. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica.